Existe uma mentira sendo contada por Wall Street ou até mesmo pelo B3. O problema é que essa mentira pode te custar muito caro. Para quem não sabe ler nas entrelinhas, se você olhar apenas para o gráfico aí na tela do seu computador, você vai ver que o S&P está flertando aí com topos históricos, né? O Ibovespa está em topos históricos há alguns dias. Você vai ver euforia. Mas se você parar, né, observar a economia real para a base que sustenta essa pirâmide, o cenário é de terra arrasada. A gente está vendo aí o maior descolamento entre o preço de uma ação e a realidade econômica desde 2008. O que você está vendo é assustador, porém você ainda não sabe. Bem-vindos aí ao nosso vídeo de domingo de Position Trade, de Swing Trade também. A gente está sempre aqui falando de gráficos do Ibovespa, dólar, commodity, algumas ações que eu sempre separo para vocês, mas hoje eu não vou. Ah, tem criptomoedas também. Hoje eu não vou falar apenas de gráfico, mostrar o F34, onde você vai entrar, o que pode ser feito, onde é que pode ir. Vamos passar essa visão, sim, sem dúvida. Vamos passar os gráficos olhando pelo raio-x do F34, mas eu preciso que você entenda por que o seu dinheiro corre perigo nas próximas semanas, meses, quiçá anos. Eu preciso que você entenda isso de uma vez por toda. Nós vamos falar sobre o colapso do mercado de trabalho que os Estados Unidos aí está vivendo, né? O impacto disso, tanto no S&P quanto na Ibovespa, no dólar, nas commodities, que eu sempre avalio aqui, boi e milho. E claro, como proteger o seu capital com a frieza de um position trader ou de uma pessoa que investe bem o seu dinheiro. Então eu vou te mostrar aqui alguns pontos. E falando em ponto, vamos direto aqui que eu já quero falar com você que o mercado financeiro é movido por esse ponto estratégico nevrálgico, movido pela expectativa. O mercado não é a realidade, ele é movido pelo que espera, o que se espera deste mercado. Mas a realidade sempre aparece e cobra a conta. Se a expectativa foi mal fundamentada, foi errada, quando a realidade entra em cena, há o ajuste, que é o que a gente sempre fala olhando para os gráficos. Não precisa, tem que ter um ajuste aqui, tem que corrigir aqui. Então, essas correções são esses ajustes que acontecem aí de tempos em tempos. O que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje não é uma desaceleração comum. Essa desaceleração ela é estrutural, é uma mudança na estrutura. Então, neste ano, só para você ter ideia, eu vou mostrar aqui alguns gráficos, mais de 1 milhão. Dá só uma olhada aqui neste gráfico, vou aumentar aqui a tela para você verificar. Esse gráfico aqui foi tweetado, né, pelo Charles Bilello. Esse gráfico representa, vou dar um zoom aqui, o corte de empregos. Quando ele acontece, normalmente ele é seguido de uma recessão. Então, há o desaparecimento de empregos, há uma recessão. A gente pode olhar aqui na bolha das Bitcoin, não é Bitcoin não, né? Bolhas da .com, .com, né? Das bolhas da .com, aqui na virada aí do milênio 2000. Nós podemos observar ela aqui em 2008, 2009. Olha só o patamar do gráfico aqui, onde ele foi. A gente pode observar também em 2020, olha só onde é que foi parar o corte de empregos aí, tá? Olha só esse gráfico. E aqui em 2025 está em azulzinho clarinho, provavelmente porque ele ainda não fechou o ano, mas olha lá o que acontece, né? A gente já está no nível alto, pode ser que comece a ficar mais alto ainda até o fechamento do ano. O fato é que em 2008
em 2000 e em 2020 nós tivemos esse gráfico aqui apontando níveis altos e logo em seguida a gente teve recessão. Agora olha só esse gráfico aqui que eu separei também para você. Deixa eu achar ele, né? Aqui está ele, da Claudia Sam, que ela criou algumas regrinhas aqui que mostram que quando essa linha azul passa acima de, você está vendo aqui, ó, menos 0,3, quando ela passa acima de 0,5, é um gatilho, ó, 0,47, 0,53. Isso aqui é um gatilho de que já estamos em recessão, tá ok? A economia americana já está na recessão, ok? Então aqui, ó, em junho de 2001, ele passou e aí ele mostra o nível de desemprego. Significa que ela já estava em recessão, que foi a bolha lá, .com, né, dos .com lá, né, da bolha da internet. Não foi assim? Aqui, ó, em janeiro, março, maio de 2008, ele passou de 0,5. E aí 2008 foi uma das maiores crises que a gente já tinha vivido até então. E aqui onde é que a gente pode vir aqui? Em abril de 2020, que ele pulou lá para 4, março de 2020 e depois foi abril de 2020. Foi o ponto seguinte do mês seguinte aqui. Abril de 2020, ele pulou para 4. O gatilho é 0,5%, ele foi para 4%, indicando que já estava em uma baita de uma recessão e ele não parou de subir o nível de desemprego aí, que a Claudia Sam criou essa regrinha aí e que vem sendo utilizada muito amplamente por vários economistas no mundo. O problema não é se vamos ter uma recessão. Hoje a gente pode ver aqui, ó, que a gente está em setembro, o último dado dela aqui, em setembro de 2025, estávamos em 0,23. Então, isso aqui não está atualizado, mas pelo dado aí do Biliram, né, a gente consegue perceber que a gente já está em níveis bem elevados, com mais de 1.200.000 empregos desaparecidos, sumidos, viraram pó aí nos Estados Unidos. Então a gente pode ver que é assustador tudo isso. Mas qual que é o que é para a gente sentir aí? O que é para acontecer? Não é para a gente entrar em desespero. O pulo do gato, o que a gente precisa entender de fato é que a maioria dos analistas não estão enxergando isso, é que quem vai ser demitido? Quem serão essas pessoas que vão ser demitidas e quem são essas pessoas que estão sendo demitidas? Não é apenas o chão de fábrica, não é apenas aquele empregado, colaborador mediano ou de chão de fábrica. São aqueles colarinhos brancos. São profissionais de tecnologia, do setor financeiro, administrativo. Isso porque a inteligência artificial é algo que vem tomando esses postos de trabalho. A automação, né, não são mais promessas de um futuro, não. Elas já são justificativas presentes no momento da demissão de um colaborador desse. Então, as empresas estão precisando cortar empregos de forma brutal e já vem cortando, a gente já viu nos gráficos aí. As empresas estão mantendo o lucro para os acionistas, que isso faz a bolsa subir, né? E cortando na carne do trabalhador, o que mata a economia como um todo. Porque quando eu demito, quando eu corto na carne do trabalhador, ele para de consumir. Pensa comigo. Se o americano médio, que move 70% do PIB através do consumo, que é grande, ele está com medo de perder o emprego, ele para de comprar. Se ele para de comprar, os lucros das empresas caem. Se os lucros caem, essa alta toda que a gente está vendo no S&P não se sustenta. Faz sentido? Então, a confiança do consumidor, ela está lá no chão. E quando a base se quebra, o topo desmorona. É uma matemática isso, não é torcida. Eu não estou aqui fazendo uma torcida
cai. Não é isso. Eu estou raciocinando aqui e te fazendo raciocinar também. E o Brasil no meio disso tudo? Nós somos um mercado emergente, você sabia disso? O momento de crise global, o dinheiro tem um comportamento que é o flight to quality. Ele sai do lugar ruim e voa para o lugar de qualidade. O capital sai correndo do Brasil e volta para a segurança, para o dólar, para os títulos americanos. Mesmo que a economia deles esteja ruim, lá é seguro, né? Se lá está ruim, imagina no Brasil. Então, você adiciona a isso o nosso cenário interno. E nós estamos observando uma crise política, né? Hoje, eu estava operando day trade, como faço todas as manhãs, estava vislumbrando uma possibilidade de queda, vendemos, o sistema de trade que eu opero deu o sinal da venda, nós vendemos, fomos estopado no maior stop que o sistema tem, ele estopou o maior stop que ele pode dar, ele foi estopado integralmente, subiu um pouquinho e depois desabou. Eu vou colocar aqui no gráfico para você ver o gráfico diário, né? Ele está aqui na tela, ó. Deixa eu mudar rapidamente aqui. Ele vai aparecer aqui para você o que aconteceu no mini índice no dia de hoje. Ó. Eu estou gravando agora, são 6 horas da tarde, 5/12. Estou gravando na sexta-feira mesmo, já Exposition, já fechou o mercado, não vai mudar nada, né? Então, o que vai mudar é só criptomoedas. Olha isso aqui, cara. Isso aqui foi uma loucura. A gente estava operando, ele deu esse sinalzinho, nossa, ele deu esse sinalzinho de venda aqui, ó, que se tornou irrisório, né? O tamanho do stop que nós tomamos não é nada perante o que ele caiu. Então a gente vendeu aqui, ó, que humildade. Nós vendemos aqui, tá vendo o mouse aqui, onde está aparecendo aqui o mouse? Não sei se você está vendo aí. Ó, tá aparecendo na tela. Aqui foi a venda. Aí a gente estopou aqui para cima, tá certo? Deu 600 pilas, 700 pilas de stop aí, tá? E aí, o que a gente fez? O que nós fizemos? Nós fizemos mais nada, porque chegou meio-dia e acabou. E olha o que o preço fez, atravessou de novo. Aquela vendinha que eu vislumbrei lá se concretizou aqui, ó, e entregou nada mais nada menos do que 5.000 pontos. O que foi aqueles 700 pontos que a gente tomou perto dessa mudança aqui que aconteceu? O mercado derreteu, está cotando ainda 4,29, 4,30, está batendo, está cotando ainda. A gente tem aí uma mudança aí na direção do preço de uma forma drástica. E tudo isso foi falado lá na live para quem opera o day trade, né? E o que eu quero falar aqui com você, eu quero te mostrar o gráfico do S&P aqui, ó, que está representado pela ETF SPY. Dá só uma olhadinha como ele já vem em alta, né, durante muito tempo, desde 2022 que ele vem subindo. Teve essa correção, bacana, legal. Mas o que eu quero chamar a atenção é essa situação aqui, ó, do MACD, que eu venho falando há muito tempo aqui. Ele está num nível nunca antes navegado neste país. Vamos ver aqui se lá em 2020 ele esteve lá também. Não, ele está mais alto do que em 2020, tá certo? Está num patamar de tocaro extremamente extravagante. E com esse cenário de desemprego e com essa explicação que eu acabei fazendo aqui, a gente pode ter um certo receio, tá? Pelo sistema de operação aqui do F34, aqui não é lugar para comprar, tá? Essa não é uma região de compra. E acho que aqui não deu certo. Não está dando certo, não consigo desenhar aqui. Aqui não é a região de compra. Aqui não é o momento para comprar. Também não é para vender porque a zona bipolar está verde. Mas eu chamo a atenção que ele está alto aqui no gráfico, está alto pelos indicadores. Quando você dá um zoom, você vê que ele está em níveis históricos e patamares elevadíssimos.
Então, lembra do que eu disse aí sobre a divergência, né? É importante o preço corrigir com mais profundidade, tá? Os indicadores estão dizendo outra coisa do que a gente está vendo aqui, esses preços subindo aí, tá legal? Com os empregos sumindo. Porque se a recessão de fato for confirmada aí pelos os desempregos, esses dados aí de desemprego, a correção pode ser violenta aqui no Brasil. Não é hora de ser o herói na compra aqui em cima, né? Você não vai comprar aqui em cima, tá certo? E o dólar? Como que está o dólar? Vamos dar só uma olhadinha no S&P, no gráfico semanal, para terminar a nossa análise. Também, mesma coisa, o MACD está num patamar muito alto e ele também está no nível de preço que eu não compro. E o dólar? O dólar hoje reagiu fortemente, né? Aquela queda toda, hoje ele subiu, nada mais, nada menos do que 177 pontos, 3,33% de alta no dólar hoje aqui, tá? Talvez Bolsonaro ter anunciado o filho aí como preferência dele a ser candidato a presidente do Brasil, o mercado rejeitou, eu não sei. Eu sei que eu vejo o MACD já me apontando que está caro há muito tempo lá no Ibovespa, eu venho falando isso com vocês, que o dólar eu já estou comprando, acumulando. Vai subir daqui para agora? Eu não sei, talvez volte a cair tudo na semana que vem, no resto do ano, eu não sei. Mas são reações importantes aí que a gente vai vendo pontualmente no preço, tá? O mundo com medo, o dólar se fortalece. Então, o gráfico aqui no diário já mostrou uma entrada aqui de nego se protegendo. E no semanal? No semanal, a gente consegue perceber que ele está em níveis aqui de suporte. Hoje a gente já teve uma entrada. Tivemos uma entrada aqui também, ó, de compradores. Tá certo? Apesar de estar o gráfico aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui. No verde e vermelho aqui, ó. Isso aqui entrou, foi uma alta forte também, ó. Subiu nesse dia aí 3%. Hoje subiu mais 3. Não foi 3%, não. Mais 2,22. Ou você vê a alta dele aqui, 2,64, que é melhor, tá? Aqui também tá entrando comprador com força. Olha, o comprador joga para cima. Aqui tá um nível de dificuldade para o vendedor. O cara que vende aqui toma pancada para cima. O cara que vende nesse candle humilde aqui toma pancada para cima. Então, tá vermelho, zona bipolar, talvez ele pode subir até ela para corrigir, mas tá devendo uma correção até ela, ele já vem caindo há muitos meses, tá certo? Então é isso que eu estou te falando, a recessão não dura anos, a recessão dura aí meses, né? Então, aqui pode jogar ele lá em cima, uma eventual recessão joga ele lá para cima, ou quiçá mais para cima, eu não sei, tá? Porque eu estou te chamando a atenção aí, para que você tenha esse olhar, que se a recessão de fato for confirmada, o preço já vai estar lá em cima, não dá mais para pegar a proteção, tá? Você tem que pensar com a mentalidade de seguro, né? Eu tenho essa mentalidade porque é a minha área de trabalho, né? Eu sou da área securitária, tá bom? Com o mundo com medo, o dólar se fortalecendo, ele provavelmente já tem patadas aí de compradores no dólar, a gente percebe, né? A volatilidade política do Brasil, o medo global é o combustível para o dólar disparar aí para cima. O dólar não é apenas moeda, ele também é termômetro do medo, tá? E o Ibovespa? O Ibovespa, a gente já viu aí uma patada nessa sexta-feira, ele sai lá de cima, vem para a zona bipolar de verde, tá? Mas o MACD está em níveis nunca antes navegados, né? Está em níveis históricos, está na região de Tocaro. Então é importante também, se o S&P corrigir lá fora, se ele dá um espirro lá fora, a gente tem febre de 45 graus aqui. É muito difícil o Brasil descolar positivamente com o cenário fiscal que a gente tem. Se os Estados Unidos entrar numa recessão, numa crise, a gente está bonito. Por quê? Né? A gente está numa região, o MACD está falando que a gente está numa região de Tocaro. Se lá se confirmar uma dor de barriga, a gente tem uma caganeira braba aqui, um piriri sem vergonha que acaba com a gente aqui. Então a cautela tem que ser redobrada. Tá legal? E o milho? Como que tá o milho? O milho é uma commodity que
trabalha bem aqui o F34, ó, respeita muito bem, deu verde, deu compra, tá voltando para a região de compra, tá abrindo uma boca de jacaré no MACD. O MACD ficou muito tempo aqui embaixo, então tem um upside muito grande aí para o milho, eu já venho falando disso. Milho tem uma posição muito interessante, tá voltando aqui para um momento de compra, tá bom? No semanal, a gente tem ele trabalhou bem nas linhas brancas aqui e já voltou a trabalhar agora na linha branca de cima. Eu vim alertando tudo isso aqui, todos os meus vídeos, quando eu falo do milho, eu falo, olha essa linha branca aqui. Ele voltou a trabalhar nela ainda e agora já subiu. Agora, pelo semanal, não é mais lugar de comprar. O lugar de comprar era aqui embaixo, como eu vinha falando, tá bom? E o boi gordo, deixa eu achar o diário do boi, tá aqui o diário. Vem numa queda, eu venho falando dessa queda também, mas já chegou aqui pelo MACD numa região de tô barato, pelo diário. No semanal, ele está insistindo em perder essa linha, essa região de suporte aqui. Se perder, aí ele pode realmente entregar os pontos aí, tá legal? Mas ele ainda não perdeu, aqui ainda é região de compra para ele. Aqui, no meu entender, está aqui pelo F34, aqui é compra, para ele voltar aqui para esse nível de preço da linha branca lá em cima, tá bom? Falado isso, eu expliquei aí Ibovespa, dólar, S&P e as commodities. Então, a gente tem que ir agora para as criptomoedas, como é o que a gente faz aqui todas as semanas para Position Trade. Dá só uma olhadinha aqui o que a gente tem para Bitcoin. Vou aumentar a tela para você enxergar melhor. A gente está enxergando ele aqui dentro das linhas aqui dos níveis de preço, batendo na zona bipolar, passando abaixo dela na linha branca, que é a região de compra. Então, o Bitcoin está no momento de compra. O que me assusta em Bitcoin? O MACD muito alto, em níveis nunca antes navegados. Então, a gente está falando que ele está aí perigando, tá legal? Se a gente perder essa linha pontilhada de azul aqui para baixo, que nada mais é, nada menos do que este fundo aqui, aí a gente pode entrar aí numa queda maior, tá? Falado isso, vamos para Solana. Solana, a gente enxerga aí uma situação também periclitante, porque a gente tem um cruzamento aqui do MACD apontando para baixo. O indicador já está acendendo vermelho aqui, porém está na região de compra, mas está virando para vermelho. Se ele vira para vermelho, qualquer subidinha é venda. E ele já virou de vermelho. Tá? Então, para mim aqui, não dá para pensar em compra não. Porém, a compra vai se confirmar na perda deste fundo aqui que está pontilhado aqui, tá bom? Esse fundo pontilhadinho passou para baixo, pontilhadinho de azul aqui passou para baixo, que é esse fundo, né? Passou para baixo, a gente pode ter uma correção. Mas como eu falei no vídeo passado, né? No vídeo de final de semana de position, ele está numa consolidação aqui também. A gente percebe esses níveis aqui de preço aqui em cima, dado por essa linha laranja, e esses níveis aqui, ele está trabalhando entre ela, tá bom? Isso daí é uma visão que o indicador F34 nos dá. E agora, quando a gente olha para Ethereum, a gente vê uma situação parecida, está dentro da zona bipolar de verde, ele pode ceder um pouco mais, nessa região é uma região melhor para comprar, aqui na linha branca, mas já está no ponto de compra para Ethereum, tá legal? O MACD veio lá de cima, né? Não chegou nem no eixo zero, e agora se houver o gatilho cruzando para baixo, ele pode vir querer fazer correções mais profundas aí embaixo, tá? Tá marcando aqui um topo duplo, mas para ele caracterizar mesmo, ele tem que perder esse fundo aqui, eu acho que é muita coisa, né? Então, talvez ele até caia, venha corrigir aqui embaixo, tá? Mas pelo o F34 aqui, a gente está na região de compra. O F34 já sinalizou que ele está compra, vende, né? Sinaliza verde, vermelho. Então, não está uma coisa assim mais tchutchuca, não, tá? Para mim é uma consolidação, assim como Solana também, tá legal? Falado isso, eu vou concluir o vídeo com você para encerrar aqui. Eu quero deixar uma reflexão que talvez seja mais importante desse vídeo. Muitos de vocês me perguntam se não é loucura ficar fora da bolsa enquanto ela sobe, enquanto a gente verifica aí, ó,
a bolsa subindo aqui, como, por exemplo, o S&P aqui em cima, em altas, está subindo. Não para de subir. A gente dá um zoom aqui e vê que ele não para de subir. F34 todo verde, está tudo comprado. Mas eu respondo com um fato. O fato chamado Warren Buffett. Você sabe, né? A Berkshire Hathaway, que é uma empresa que eu gosto muito, ela é uma empresa do maior investidor de todos os tempos, né? E eles vêm vendendo aí massivamente as suas posições em Apple, em Bank of America, no BOF, né? E um monte de outras, Amazon, um monte de outros gigantes aí. O resultado, ele está sentado na maior pilha de dinheiro, que é líquido, que é caixa para ele. E aí, pensa aqui comigo. Se o mercado estivesse barato e seguro, o Warren Buffett não estaria vendendo, ele estaria comprando, concorda? Se ele está vendendo e acumulando bilhões em caixa, né, em dinheiro, é porque ele está vendo a tempestade no horizonte. Como ele é um buy and hold, ele tem um pensamento position, né, de posição, buy and hold e posição diferente, mas são parecidos, são similares. Buy and hold é mais tempo ainda do que o position, mas position é longo tempo. Se ele está vendendo e acumulando bilhões de caixa, é porque ele está vendo a tempestade aí, ele já está preparando o guarda-chuva dele. E ele quer ter munição para comprar barato quando o pânico bater. Agora, o que a gente vê aqui no gráfico é euforia, não é verdade? Então, se o maior investidor do mundo está na defensiva, você vai querer ser o herói, alavancando agora o negócio? A minha leitura para essa semana, para os meses seguintes, é cautela. Não ignore a realidade macro, o desempenho, né, que você está vendo aqui, às vezes é diferente do que é uma mentira que o Wall Street está te contando, que a B3 está te contando, que o desemprego em massa que vem acontecendo nos Estados Unidos é um belo de um sinal. Use o F34 para se proteger, identifique as saídas, não tenha medo de realizar lucro, quando você está vendo aqui, ó, né? E caixa é rei, vide o nosso mestre aí, o Warren Buffett. Ficar líquido esperando a oportunidade não é nenhum erro, não, é uma estratégia de elite, tá? Então, se você quer sobreviver a essa correção estrutural, né, que a gente está vendo indícios dela aí, conforme os números que eu trouxe para você, você precisa de método. E se essa análise faz sentido para você, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal, porque todo domingo eu estou fazendo vídeos como esse para te dar uma visão aí maior da coisa. E comenta aqui embaixo, você está comprado ou você está fazendo caixa igual o Warren Buffett? Uma ótima semana aí para você, um beijo no coração, bons trades e sigam o plano. Fique com Deus aí. Até a próxima semana. E se você quer operar, Day Trade vem comigo aqui todas as manhãs. Tchau, tchau.